Boa noite, hoje dia 1º de setembro, mais uma live sobre a expansão da consciência. Vamos dar sequência ao assunto. Nós já falamos de doença, o que significa, autoconhecimento, energia em equilíbrio, alimentação, saúde integral e hoje nós vamos falar de espiritualidade. Bom, perdão. Todo mundo tem espiritualidade. Eu acho que isso é ponto pacífico, todo mundo acaba de uma forma ou de outra tomando consciência disso. Mas o que poucas pessoas sabem é que essa espiritualidade precisa ser desenvolvida. Não necessariamente através de cursos, através de algum tipo de religião, ou através de algum tipo de seita. A espiritualidade precisa ser desenvolvida em você. O ponto pacífico é, se você tem consciência ou toma consciência de que é um ser espiritual, cabe a você desenvolver sua espiritualidade. Se vai utilizar um curso, se vai utilizar as ferramentas que são colocadas via internet ou até pessoalmente, isso pouco importa. O mais importante é que você tenha convicção, tenha plena convicção de que você precisa desenvolver sua espiritualidade. E aqueles que já são espiritualistas, ou seja, já têm uma espiritualidade devidamente desenvolvida, não parem, porque ela não tem, é um poço que não tem fundo. Então, na verdade é assim, a bagagem que você ganha espiritualmente falando, ela não tem limites. Ela pode, em qualquer caminho que você deseja seguir, ela pode te oferecer inúmeras possibilidades evolutivas. Essencialmente, prioridade saber que a espiritualidade existe em todo mundo é um ser espiritual e como ser espiritual, como um ser humano, tem que desenvolver todas as suas habilidades, todas as suas capacidades. Seja no aspecto físico, seja no aspecto mental, seja no aspecto espiritual, seja no aspecto emocional, seja no aspecto astral, é fundamental ou é de fundamental importância que você tome consciência que a sua espiritualidade precisa ser desenvolvida. Bom, mas você não quer ir numa igreja, você não quer ir num curso, você não quer frequentar nada do que habitualmente se usa, uma federação espírita, por exemplo, ou um centro espírita, você não quer, você quer desenvolver, ser um autodidata em espiritualidade? Pode. Você consegue? Consegue. O único parâmetro que você tem que ter é de que mente, razão e espiritualidade, espírito ou alma depois de desencarnado, enquanto estiver encarnado é espírito, depois de desencarnado é alma, precisam trabalhar juntas. Então, observar o que a sua intuição te fala, observar o que a sua intuição te mostra, é fundamental. Se você não quer fazer um curso, se você não quer se aprofundar de outra maneira, a melhor forma de se aprofundar, de evoluir espiritualmente ou se integrar a sua espiritualidade é ouvindo a sua intuição. E não é só uma questão de ouvir, de ver, de sentir, é o conjunto das coisas. É muito difícil isso? Não, não é. Tudo na área de cura, ou basicamente tudo que você precisa para estar curado, são hábitos que você vai desenvolvendo. Não existe nenhum padrão que diga assim, tal pessoa nasceu com a espiritualidade acentuada. Não, tá bom. Pode até ser que tenha nascido com a espiritualidade
espiritualidade acentuada. Mas se ela não se doutrinar, não se disciplinar a aprender, a ouvir, a sentir e a ver, ela não evolui. O que faz com que a gente considere que está evoluindo, que nós tenhamos o nosso julgamento, nosso próprio julgamento, de que estamos evoluindo, basicamente é a quantidade de vezes que você se conecta com o seu eu interior e a sua intuição fala. Quanto mais desenvolvido você for, mais você vai ouvir, sentir ou ver. Se você não exercita para que isso ocorra constantemente, a tendência natural é que você não tenha um bom desenvolvimento, um desenvolvimento linear. E o ideal é que você tenha um desenvolvimento linear. Bom, mas tá bom. Eu quero começar agora. O que eu faço? Primeira coisa a fazer é meditar. Na meditação, que foi um dos itens que nós abordamos aqui, na meditação você aprende a ouvir, você aprende a sentir, você aprende a perceber. Mas a meditação é a ferramenta da espiritualidade? É uma das ferramentas de desenvolvimento de todos os sentidos evolutivos do ser humano. Então, meditar é fundamental. Respirar é fundamental, como nós já vimos. Alimentação saudável é fundamental. Uma saúde integral, banhada por exercícios, regrada por disciplina, é fundamental. Mas a espiritualidade precisa ser desenvolvida, necessariamente. E isso você só faz se você se ouvir. Isso você só faz à medida em que você tem convicção de que você está ouvindo mais, e sentindo mais, ou vendo mais. Tem gente que vai apurar muito mais a sua capacidade de ouvir. Então fecha os olhos, já está habituado com a meditação, já tem um pré-start para a sua conexão com o seu eu divino. Então fecha os olhos e começa a ouvir, não com os ouvidos naturais, mas com o ouvir do terceiro olho. O terceiro olho começa a ouvir a espiritualidade falando. E tem que dar vazão a isso, tem que dar espaço para isso. Bom, outras pessoas vão se desenvolver mais no ver. Então ela fecha os olhos e visualiza aquilo que está ocorrendo. Também tudo parte do terceiro olho. É uma questão só de hábito. Todos os nossos hábitos ruins podem ser substituídos por hábitos bons. Pode? Não. Devem. É a única forma de a gente ter valido a pena nascer. Porque nascer para ficar dormindo o resto da vida, não evoluir, ficar dormindo no sentido de não evoluir, não se mexer, não se arriscar, não buscar novas sensações, nova evolução, não buscar novos caminhos para evoluir. É a mesma coisa que ficar dormindo o tempo inteiro. Então, ficar dormindo não vai te ajudar em absolutamente nada. Outras pessoas vão ter as sensações apuradas, né? Isso também faz parte da espiritualidade. Bom, e como faz para ter essas sensações apuradas? Treinando. Feche os olhos, você já tem uma pré-conexão com o seu eu divino, com o seu Deus superior, mas que está dentro de você. O que você vai fazer é se conectar com ele, te fornecer a possibilidade de que essa conexão fale com você. Seja, como estamos abordando agora, através do sentir, seja através do ver, no terceiro olho. Sentir também é terceiro olho, tá? Através do ver, ou seja através do ouvir, que também é terceiro olho. À medida em que você exercita essa sua evolução,
À medida em que você se integra ao seu eu superior, que está dentro de você, a sua divindade que já está dentro de você, à medida em que você se integra, automaticamente, isso é fruto de exercício, você vai evoluindo. Espiritualidade é um dos pontos do ser humano que ele não tem como regredir. Não há nenhuma espiritualidade que se abra para o novo que volte a ser como era antes. Isso não existe. Assim como a mente. Não há nenhuma mente que leia um livro que retorne a seu estágio anterior. Não tem como. Então, evoluir espiritualmente é exatamente isso. É dar vazão aqui, não a sua imaginação, entenda bem, não a sua imaginação, mas o seu terceiro olho fale com você através do seu Deus interior, da sua divindade interna, permitir que ela fale. E isso é um processo natural, você vai evoluindo. Vamos citar o meu exemplo, que eu acho que é sempre importante citar o meu exemplo. Eu até, grande parte da minha vida, não dava muita atenção para a intuição. Uma boa parte da minha vida eu não dava. Eu tinha intuição, algumas coisas eu me conectava, outras coisas eu dizia, é besteira. A partir do momento que eu comecei a prestar atenção na minha intuição, automaticamente, e isso é realmente automático, automaticamente as intuições vieram num volume maior. Ah, mas isso vai me perturbar durante o dia? Negativo. Não existe a menor possibilidade de te perturbar durante o dia. A intuição vem no momento em que você está pronto. Você está pronto para receber a intuição. Isso não quer dizer que você está com 20 anos, 10 anos, 60 anos, 50 anos. Não tem a ver com idade, não tem a ver com estágio evolutivo dos outros elementos do ser humano. Não tem a ver com a inteligência, não tem a ver com a capacidade de raciocínio, com o volume de raciocínio, não tem a ver com o seu emocional, tem a ver com você estar pronto para receber a mensagem intuitiva. E você só vai ter, eu estou sendo repetitivo, mas é importante que vocês frisem isso, vocês entendam isso. Você só vai ter evolução intuitiva à medida em que você dê vazão a ela. Você não precisa contar tudo o que você ouve. Com o tempo, você vai saber o que deve ser mencionado, para quem deve ser mencionado, ou se não deve ser mencionado. Eu tenho informações, por exemplo, do Mestre Valion, que só são minhas. Não é egoísmo. São assuntos que não pertencem aos outros. Ou às vezes até seria de interesse de uma ou outra pessoa, mas não é o momento para que eu diga. Quando for o momento, essa intuição vai se abrir e eu vou ouvir. Agora é a hora. Aí eu vou lá e falo. Mas enquanto não for avisado de que é a hora, eu recebo a intuição e guardo para mim. Ou se eu estou assistindo um cliente meu, estou tratando um cliente meu, e o cliente entrou na minha mesa, deitou na minha maca, entrou na minha sala, deitou na minha maca, eu vou começar a fazer a minha energização com ele. E enquanto eu estou fazendo a energização, vem a intuição, naquele momento eu sei se eu devo falar ou devo esperar um momento oportuno, ou nem se eu devo falar. Mas aquela intuição, em via de regra, é relativa àquela pessoa que está deitada na minha maca. Então, mas tudo isso é treino. Nada cai do céu. Nada acontece se a gente não se esforçar. Nada acontece se você não caminhar em direção à sua evolução. Você precisa buscar a sua evolução. E a única maneira de buscar a sua evolução, dentro de todos esses itens que nós já abordamos nessa expansão da consciência, um mini curso de expansão da consciência, todas demandam de hábitos.
Você precisa se habituar. Ou seja, você precisa se disciplinar. Não ser largado, uma pessoa, ah não, agora eu não vou fazer, sei lá, qualquer coisa, não vou meditar porque eu estou com sono e vai dormir. Ela deu um passo na direção contrária. Não quer dizer que ela regrediu, mas ela deu um passo na direção contrária. Ela tinha uma porta aberta dentro da sua disciplina, naquele exato momento, para meditar, e ela abriu mão. Deu um passo contrário ao seu desejo, pelo menos, de evoluir, de evolução. Então a espiritualidade é isso, todo mundo tem, né? Não se discute isso, todo mundo tem, independentemente de religião, todo ser humano é um ser espiritual. Todo ser humano é um ser espiritual e todo ser humano tem a obrigação consigo mesmo de evoluir. Para quem é espiritualista, sabe que depois essa pessoa vai prestar conta. Então, se ela não for autossuficiente para se disciplinar e evoluir, ela vai ter que pagar por isso, vai prestar conta. Na hora que chegar na frente do Todo-Poderoso, ele vai dizer, bom, o que você fez para evoluir? Ah, eu dormi, eu ronquei, sabe? Não vai ter o que falar. Então, é importante que tome consciência. Evoluir também aliás, nada mais é do que tomar consciência. Evoluir é só tomar consciência do seu papel nessa encarnação. Mas existem parâmetros para você evoluir, e é isso que a gente está abordando dentro da expansão da consciência. Porque tudo que nós falamos aqui é expandir a sua consciência. Ah, não penetrou, não entrou. Ah, Júlio, eu não estava muito concentrada naquele dia que você falou sobre espiritualidade e não consegui entender. Você tem um vídeo aí, você tem um vídeo no canal do Mestre Hilarion, lá no YouTube. Você tem no Facebook, tem no YouTube, tem no Instagram, você tem tudo quanto é lugar. Você só não vai ver novamente se você não quiser. A única live que precisa necessariamente, eu digo precisa, dentro das minhas expectativas evolutivas, mas dentro da expectativa de todo mundo, quem quiser evoluir, a única live que precisa ser assistida no ato, na hora que estiver sendo feita, é a que o Mestre Hilarion encosta, que é a de quinta-feira. Porque essa, ele está ao vivo se conectando com você, não comigo. É através de mim. Mas ele está se conectando com você. Nessa live, não adianta você assistir às 9h30. Não vai resolver nada. Você pode pegar um pouco da energia dele? Com certeza. Até 10, 12 horas tem um pouquinho da energia dele. Mas se você quer pegar a totalidade da energia dele, tem que assistir ao vivo. Porque é ele que está emanando a energia e não sou eu. Ok? Bom, então nós falamos hoje da espiritualidade. Não deixem de assistir os vídeos do equilíbrio energético. Está muito legal, também está em fase final, está muito legal. A expansão da consciência deve ter mais, se o mestre não me falar mais nada, deve ter mais 1 ou 2 vídeos somente. Se tiver 2 ou 3 vídeos, já será um avanço, porque o programado era para fazer 4, nós já estamos fazendo o 5º hoje, e eu ainda tenho 2 assuntinhos aqui para serem tratados, mas são assuntos curtos, a gente mata na próxima terça-feira. Se o mestre pedir mais alguma coisa, a gente continua com as lives a partir da próxima terça-feira, continua nas outras terças-feiras. Se não, fiquem com o equilíbrio energético, tem muita coisa boa lá acontecendo, tem muita informação positiva. O equilíbrio energético, muitas e muitas vezes, é um vídeo diário que eu tenho feito, muitas e muitas vezes eu nem sei o que eu vou falar. Eu sento, o mestre encosta e vai soltando o verbo. O que ele tem que falar, ele vai falando. Então é importante, é muito importante que o equilíbrio energético, embora não seja envio de energia, mas é importante que vocês não percam, pelo menos naturalmente. Ok? Uma boa noite. Namastê.